Olá, muito bom dia. Eu sou o professor Zinho Montes, professor da Web Bandeira Tribuzzi, professor de matemática do 9º ano. Essa aula aqui é uma aula sobre raiz enésima de um número real e eu quero que vocês prestem muita atenção e façam todas as anotações no caderno de vocês. Bom, turma, como eu já falei, nós vamos falar basicamente sobre a raiz enésima de um número. Vocês já estão habituados a trabalhar com raiz quadrada de números, né? Agora nós vamos estender esse conceito um pouquinho para as demais raízes. Então vamos ler aqui. Considerando o número real A, então olha só, vocês têm que considerar o número real A e o número natural N, tá? Com N maior do que 1. Olha essa observação aqui, N tem que ser maior do que 1. A raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão. Então aqui vocês podem observar como é que é representado a raiz enésima de um número. Raiz enésima quer dizer o quê? Como a gente está falando de uma raiz, tem que aparecer aqui o símbolo da raiz, né? Como vocês sabem, esse símbolo aqui ele é chamado de radical, né? O número que aparece aqui em cima do radical, em cima da raiz, é chamado de índice. E o número que aparece dentro do radical, dentro da raiz, nós iremos chamar de radicando. Não se esqueçam dessas nomenclaturas aqui. Isso vai ser muito importante para a gente daqui a pouquinho, tá? Então é isso que vocês têm que entender a princípio. Como é que se escreve uma raiz. Essa aqui é a anotação, essa aqui é a expressão que nós vamos sempre estar utilizando. Obviamente que no lugar de N sempre irá aparecer um número, né? Um número natural, desde que ele seja maior do que 1. E o A será um número real qualquer, tá? Tanto positivo, negativo, desde que seja um número real. Bom, pessoal, agora aqui é o seguinte, ó. Como é que eu calculo a raiz enésima de um número A? Primeiro, essa raiz enésima do número A, ele será um valor B, se somente se satisfaz essa condição bem aqui. Qual é a condição? A condição é que quando vocês pegarem o número B e elevarem ao índice da raiz, como vocês podem observar aqui, o B elevado a N, o resultado tem que ser igual ao radicando, ou seja, o resultado tem que ser igual ao valor que estava dentro da raiz, tem que ser igual a A. Se isso aqui acontece, basicamente é porque o número B, de fato, é a raiz enésima de A, tá bom? Bom, deixa eu esclarecer alguns detalhes aqui para vocês. Existem casos em que essa raiz ela não vai existir, tá? Um caso em especial, e eu quero chamar a atenção de vocês para esse caso. Para que vocês não errem sobre hipótese nenhuma quando vocês se depararem com uma situação como essa. O primeiro caso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá? Para que vocês não errem sobre hipótese nenhuma, é o seguinte. Se esse N aqui for par, você sabe quais são os números pares, né? Os números pares são 2, 4... 6, 8 e assim vai. Independentemente de qual seja o valor desse N. Se ele for par e esse A ele for um valor menor do que zero, essa raiz não vai existir. Se essas duas coisinhas aqui elas acontecerem ao mesmo tempo, tá? Essa raiz ela não vai existir, tá bom? Então nem precisa martelar a cabeça muito. Eu já deixo, por exemplo, aqui para vocês. Se vocês tivessem que calcular a raiz quarta de, sei lá, menos 16. Isso aqui não existe. Ah, professor, mas por que não existe? Porque o índice é par e o radicando é negativo. Sempre que o índice for par e o radicando é negativo, nem faz conta, já chega dizendo não existe, tá? Outro exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Ah, professor, mas a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 4 positivo, mas a raiz de menos 4, ela não existe. Isso aqui vocês já sabiam também, tá? Sempre que o índice for par e 2 é par, e o radicando aqui for um valor negativo, a raiz quadrada não vai existir. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 9 existe? Obviamente que não. Por quê? Porque o índice continua sendo par e o radicando, que é o número que está dentro da raiz, continua negativo. Então, isso sempre que acontecer, nós iremos dizer
que essas raízes não existem, tá? Não vão existir sob hipótese nenhuma. Então, primeira coisa, anote isso aqui no caderno de vocês, o seguinte texto. Não existe raiz de índice par e radicando negativo. Não existe, tá bom? Anotaram? Vou repetir para vocês anotarem novamente. Não existe raiz com índice par e radicando negativo. Se não anotou, volta o vídeo um pouquinho, anota e depois continue a assistir. Bom, agora aqui, pessoal, está expresso para vocês como é que vocês iriam calcular as outras raízes. Por exemplo, imagina que eu quisesse calcular a raiz cúbica de 8. Isso aqui a gente lê raiz cúbica, mas por que raiz cúbica? A raiz cúbica porque o índice da raiz é o número 3. Sempre que o índice for 3, iremos ler raiz cúbica do valor que está dentro da raiz. A raiz cúbica de 8, no caso, é 2. Por que é 2? Pois se vocês fizerem 2 elevado ao cubo, o resultado vai dar 8. É óbvio que vocês sabem que 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. E ao multiplicar esses números 2 aqui, vocês irão obter como resultado 8, tá bom? Então é bem fácil de vocês lembrarem desses conceitos. Isso aqui é uma coisa simples que não vai causar grandes dores de cabeça em vocês, tá? Outro exemplo aqui que eu queria colocar para vocês, por exemplo, de menos 27. Aí o cara vai fazer confusão. Por que ele vai fazer confusão, professor? Porque aqui o radicando é negativo. Ah, professor, então não existe raiz cúbica de menos 27? Errado. Existe sim. Lembra que a raiz só não vai existir se o índice for par e o radicando for negativo. Nesse caso aqui, o índice não é par, o índice é ímpar, tá? Então, quando o índice é ímpar, a raiz cúbica, mesmo o radicando sendo negativo, ela vai existir. Como é que eu vou encontrar essa raiz? Eu vou pensar em um número. Um número é da seguinte forma, um número que é multiplicado por ele e multiplicado por ele de novo vai dar menos 27. É mais ou menos assim. Esse número multiplicado por ele dá menos 27. Professor, mas por que aqui aparece 3 fatores? Porque o índice é 3, o índice da minha raiz, tá? Então é como se a gente precisasse de um número que multiplicado por ele aqui, ó, aparecendo 3 vezes, 3 fatores, que desse menos 27. Que número é esse? Vocês poderiam pensar por um processo de tentativa e erro. Vocês poderiam sair chutando valores. Eu vou tentar aqui o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu já sei que não dá, porque anteriormente a gente viu que 2 elevado ao cubo era igual a 8. Né? 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. E 2 ao cubo é 8. Não bate. Eu poderia pensar no número 3, que é o que vem depois do 2. Eu poderia pensar em 3 vezes 3 vezes 3. Bom, aí eu virei o seguinte, 3 elevado ao cubo é quanto? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Opa, quase que eu acerto. Sabe por que eu não acertei? Porque aqui tem menos 27. Então já pensou, ao invés de utilizar o número 3 positivo, se eu utilizasse o número menos 3, quanto seria menos 3 multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 3. Aí precisa lembrar do joguinho de sinais, lembrando que vai ficar menos 3 elevado ao cubo. Aí vocês vão vir aqui e vão lembrar. Menos 3 multiplicado por menos 3 dá 9 positivo. E 9 positivo multiplicado por menos 3, isso aqui obviamente que vai ser igual a menos 27. Opa! Então, olha só. Quem é a solução, tá? Quem é a raiz cúbica de menos 27? Só pode ser o número menos 3. E a gente vem e coloca aqui.
a raiz cúbica de menos 27 é o número menos 3, pois, qual é a justificativa? Pois menos 3 elevado ao cubo é igual a menos 27. E basicamente isso que vocês vão fazer. Só não se esqueçam de verificar. Se o índice é ímpar e o radicando negativo, a raiz não vai existir. Nesse nosso caso, como o índice ele é ímpar, né, a raiz vai existir sim. Tá? Só não existe quando o índice é par. Eu não me lembro se eu falei o contrário ainda há pouco. Mas se eu falei, podem corrigir. Na verdade, eu vou botar na descrição aqui. Se eu errei a pronúncia, eu faço a edição do vídeo. Bom, turma, mais um exemplo aqui para vocês fixarem bem essa ideia na cabeça de vocês. Por exemplo, imagina que eu queira calcular a raiz quarta do número 81. O que seria a raiz quarta do número 81? Bom, como o índice é 4, vocês estão procurando um número que é multiplicado por ele e multiplicado por ele novamente vai dar igual a 81. Tá? Que número é esse? Assim, vocês podem continuar pelo aquele processo tentativa e erro. Ficar aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? E ver se dá 81. No caso aqui seria 2 elevado à quarta. Tá? Já que o índice é 4, então eu estou supondo que a resposta seja 2. Não estou dizendo que está correto. É um mecanismo que eu estou dando para vocês tentarem achar a raiz. Então, 2 vezes 2, 4. Aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Opa, então não é. Não pode ser 2, porque o resultado tem que dar 81. Aí vocês continuam. Vamos tentar então o próximo número, 3. Vamos ver quanto é 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 9, 81. Opa! Então a raiz quarta de 81 é igual a 4. Tá? A raiz quarta de... A raiz quarta de 81 é igual a 3, como a gente acabou de observar aqui. Tá? E é isso que vocês vão ter que fazer toda vez. Não tem muito mistério aqui não. É uma coisa simples e prática. Tá? Imagina que eu quisesse calcular a raiz cúbica de 125. A raiz cúbica de 125. Eu estou procurando um número novamente. Um número que é elevado ao cubo, que corresponde ao índice que dá raiz, que é a mesma coisa do número multiplicado por ele de novo, que dê 125. Professor, como é que eu vou descobrir? Tu vai pelo processo tentativa e erro, né? Eu já sei que 2 ao cubo não dá 125, a gente já fez. 2 ao cubo dá 8. Tá? Eu já sei que 3 ao cubo também não dá 125 porque a gente fez anteriormente. E viu que 3 ao cubo deu 27. Aí falta o 4. Quanto é 4 elevado ao cubo? 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Tá? 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 dá 64. E agora me resta tentar o 5 elevado ao cubo, que no caso vai ser 5 vezes 5 vezes 5, que vai ser 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 vai dar 125, que é o que eu queria realmente encontrar. Então significa que a raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 elevado ao cubo é igual a 125. E assim a gente conclui, pessoal, esse pequeno trecho. Isso aqui é apenas uma aula introdutória para recordar um pouquinho vocês, tá? Nas próximas aulas eu vou mostrar um mecanismo mais prático para vocês poderem encontrar essa raiz desses valores. E a partir daí nós vamos começar a ver as propriedades também, tá bom? Muito obrigado a todos pela participação, por assistirem os vídeos.
Qualquer dúvida deixe aí nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.